A procissão seguia seu curso como sempre, lenta, solene, iluminada por centenas de velas que tremulavam ao sabor do vento noturno. Era uma noite clara, com o céu coalhado de estrelas, e as ruas estavam tomadas por fiéis que caminhavam em silêncio respeitoso, apenas interrompido pelo coro suave de cânticos marianos. Entre eles, câmeras de televisão transmitiam ao vivo para todo o Brasil, permitindo que pessoas de diferentes cidades e até outros países acompanhassem aquele momento de devoção. A principal câmera da emissora local estava posicionada no alto de um prédio histórico, captando um ângulo privilegiado. A multidão descendo a rua principal, a imagem de Nossa Senhora Aparecida sendo conduzida em andor. Ao fundo, o Santuário Nacional, com sua iluminação imponente. O operador da câmera, experiente e acostumado a cobrir eventos religiosos, seguia concentrado no enquadramento, alternando planos gerais e closes nos rostos emocionados dos fiéis. Mas algo inusitado aconteceu por volta das 20h17. Enquanto a câmera se ajustava para focar o andor, um reflexo diferente surgiu no céu, logo acima da torre do santuário. A princípio, parecia apenas um jogo de luzes provocado pelos refletores da própria igreja. Contudo, em questão de segundos, a forma começou a se definir, adquirindo contornos suaves e harmoniosos que lembravam o véu e o rosto sereno de uma mulher. O operador, intrigado, manteve o zoom e estabilizou a imagem. E então, diante de milhões de telespectadores, a silhueta se revelou com nitidez. Era o que parecia ser a figura de Nossa Senhora Aparecida, pairando luminosa no céu noturno, como se observasse a procissão com ternura. A cena durou cerca de 12 segundos, tempo suficiente para que nas redes sociais explodissem mensagens, prints e vídeos do momento. No áudio da transmissão, pode-se ouvir a repórter, visivelmente impactada, interrompendo sua fala sobre a história da procissão para comentar: "Gente, vocês estão vendo isso? Olhem para o céu, atrás do santuário. É impressionante." Fiéis começaram a levantar os olhos e a apontar, alguns chorando, outros ajoelhando no chão. A procissão desacelerou, e a música, por alguns instantes, deu lugar a um silêncio absoluto, quebrado apenas por murmúrios emocionados. As câmeras de outros veículos também registraram o fenômeno, mas nenhuma imagem ficou tão clara quanto a da emissora local. Era como se, de alguma forma, aquele enquadramento estivesse destinado a captar o momento. Técnicos de imagem e produtores, ainda no calor da transmissão, tentavam entender se poderia ter sido um reflexo ou algum efeito óptico causado pela iluminação. Mas, ao rever as imagens, a nitidez da figura deixava pouca margem para explicações simples. No Twitter, no Instagram e no WhatsApp, os vídeos começaram a se espalhar em tempo recorde, com legendas como: "Nossa Senhora apareceu na procissão, sinal de bênção para o Brasil e o céu se abriu hoje." Em menos de meia hora, a hashtag Aparecida ao Vivo estava entre os assuntos mais comentados do país. Enquanto isso, na rua, a sensação era de que o tempo havia parado. Pais abraçavam seus filhos, idosos apertavam terços nas mãos, e jovens filmavam com celulares tremendo de emoção. Muitos afirmavam sentir um calor suave, vindo de cima, que parecia envolvê-los como um abraço. Ao término da transmissão, o apresentador do telejornal, que deveria apenas encerrar o programa com as notícias do dia seguinte, não conteve a emoção e declarou: "Seja milagre ou não, foi um momento que tocou a todos nós. Algo que não se explica apenas com palavras." E assim, em poucos minutos, o registro se tornou histórico, não apenas para os fiéis presentes, mas para todos que, de suas casas, sentiram como se o céu tivesse se aproximado da terra naquela noite. Logo após o fenômeno ser registrado pelas câmeras, o clima na procissão mudou completamente. Antes, havia um ritmo compassado, passos sincronizados e vozes em uníssono entoando cânticos. Agora, o som que dominava o ar era de murmúrios, soluços e orações improvisadas. Pessoas que estavam ali apenas para acompanhar a tradição se viram subitamente envolvidas em uma atmosfera carregada de emoção. A senhora Maria Helena, de 68 anos, ajoelhou-se na calçada, ignorando a dureza do cimento. Com o terço enrolado nos dedos, ela dizia, com lágrimas escorrendo pelo rosto:
Eu esperei a vida inteira para ver um sinal assim. Eu sabia que Nossa Senhora nunca nos abandona, mas hoje ela mostrou que está conosco. Ao lado dela, um jovem de cerca de 25 anos, chamado Rafael, mal conseguia falar. Ele tremia, com os olhos fixos no céu, como se temesse que a imagem desaparecesse de sua memória. Quando a repórter se aproximou, ele disse apenas: "Não dá para explicar. É como se meu coração tivesse sido abraçado. Eu cheguei aqui com a fé enfraquecida. E agora eu sinto que tenho forças para continuar." As histórias começaram a se multiplicar rapidamente. Um casal contou que havia decidido se separar naquela mesma semana, mas ao testemunhar a aparição juntos, sentiram uma paz tão intensa que, ali mesmo, prometeram recomeçar. Uma mãe, que levava nos ombros o filho de 5 anos, relatou que o menino, ao ver a imagem no céu, disse: "Olha, mãe, a tia do vestido azul veio falar com a gente." A mulher disse que nunca tinha falado para ele sobre a Aparecida, e aquilo a deixou profundamente tocada. Enquanto isso, nas redes sociais, a transmissão ao vivo estava sendo comentada em tempo real. Pessoas de diferentes cidades relatavam ter sentido algo estranho no momento da aparição, mesmo assistindo pela televisão ou pelo celular. Muitos afirmavam que a imagem transmitia uma paz tão intensa que parecia atravessar a tela. Dentro do estúdio da emissora, o clima não era diferente. Técnicos, cinegrafistas e produtores que acompanharam centenas de transmissões religiosas ao longo da carreira admitiam nunca ter visto algo parecido. Um deles, emocionado, comentou com o diretor: "Você viu o rosto. Não era sombra, não era reflexo, aquilo tinha expressão. Ela parecia estar olhando para todos nós." E não foram apenas fiéis ou religiosos que se manifestaram. Até mesmo pessoas conhecidas por seu ceticismo publicaram comentários surpresos. Um fotógrafo, acostumado a registrar eventos esportivos e culturais, disse em entrevista: "Olha, eu não acredito muito nessas coisas, mas quando vi a imagem no monitor, meu corpo arrepiou inteiro. Não era algo que você simplesmente ignora." Os padres e organizadores da procissão também ficaram profundamente impactados. Um deles, ao ser entrevistado ainda durante o evento, declarou que considerava aquilo um presente do céu para todos que estavam ali e para quem assistia de longe. Ele ressaltou que, independentemente de ser milagre ou fenômeno natural, a mensagem que ficava era clara: união, fé e esperança. As ruas, que antes ecoavam cânticos planejados, agora se enchiam de orações espontâneas. Pessoas que nunca haviam se visto antes se abraçavam como velhos amigos. Alguns começaram a caminhar de joelhos em direção ao santuário, outros levantavam suas velas, tentando apontar a chama para o ponto exato onde a imagem havia surgido. Até mesmo o clima parecia colaborar com o simbolismo daquele instante. Uma brisa suave percorreu a rua, trazendo consigo o aroma leve de incenso que vinha do altar montado ao final do percurso. Muitos diziam que aquela sensação de bem-estar não era comum e que parecia um sinal físico da presença divina. E, enquanto os repórteres entrevistavam, era impossível não perceber nos olhos de todos a mistura de surpresa, reverência e alegria. O sentimento coletivo era de que algo grandioso havia acontecido, algo que iria permanecer na memória por toda a vida. Não importava quantas vezes as imagens fossem revistas, o impacto emocional daquele momento era impossível de ser apagado. Para os que estavam ali, a noite já não era apenas mais uma procissão. Tornará-se um marco pessoal e espiritual, uma história que seria contada para filhos e netos. E, para os que assistiam de longe, a sensação era a mesma, de que tinham participado, de alguma forma, de um evento extraordinário. A notícia se espalhou com a velocidade de um raio. Em menos de 2 horas, o vídeo captado pela câmera da TV já estava em praticamente todas as redes sociais. Pessoas recortavam o momento exato em que a figura de Nossa Senhora Aparecida surgia no enquadramento e compartilhavam com legendas emocionadas como: "Um sinal do céu. Ela está conosco e o Brasil é abençoado." Portais de notícia começaram a noticiar o ocorrido, alguns com tom respeitoso, outros com certa cautela, evitando usar a palavra milagre e preferindo termos como fenômeno visual ou acontecimento misterioso. Mas,
Independentemente da abordagem, a verdade é que todo o país estava falando sobre o assunto. Programas de TV abriram espaço em sua programação para comentar as imagens. Em um programa matinal, especialistas em religião e fenômenos naturais foram convidados para analisar o registro. De um lado, um padre emocionado dizia que aquele momento era uma clara demonstração da presença de Nossa Senhora no meio do povo. Do outro, um meteorologista tentava explicar como formações de luz, reflexos e até condições climáticas raras poderiam ter gerado algo semelhante. Mas, enquanto as explicações científicas tentavam ganhar espaço, a opinião pública já havia tomado seu rumo. Para milhões de pessoas, aquilo não era coincidência, era um presente. E cada vez mais testemunhos surgiam de quem dizia ter sentido algo profundo no momento da aparição. No YouTube, canais religiosos e até mesmo páginas seculares passaram a reproduzir o vídeo, acumulando milhões de visualizações. Havia quem analisasse frame por frame, tentando encontrar detalhes que confirmassem a autenticidade. Curiosamente, quanto mais se observava a gravação, mais sutilezas surgiam. O leve movimento da figura no ar, o que parecia ser um contorno de manto, e até mesmo que alguns afirmavam ser um brilho nos olhos da imagem. As rádios locais também entraram na onda. Em transmissões ao vivo, ouvintes ligavam para contar onde estavam quando viram a aparição e o que sentiram. Uma senhora de Pernambuco disse que assistia pela televisão, mas no momento exato da transmissão, sentiu um perfume forte de flores em sua sala. Outro ouvinte, do Paraná, disse que, mesmo sem estar assistindo, sentiu uma paz inexplicável enquanto dirigia, e só depois descobriu o motivo ao ver a notícia. Enquanto isso, nas ruas, grupos de fiéis começaram a organizar vigílias e orações coletivas no local onde ocorreu a procissão. Velas eram acesas, terços eram distribuídos e a sensação era de que aquele ponto havia se tornado, da noite para o dia, um novo espaço sagrado. Pessoas vinham de cidades vizinhas apenas para ver onde aconteceu e rezar. O Santuário Nacional, percebendo a proporção que o caso havia tomado, decidiu emitir uma nota oficial. No comunicado, o reitor não confirmou nem negou a natureza milagrosa do fenômeno, mas afirmou que qualquer manifestação que leve o povo a se unir em oração e renovar a fé é, por si só, uma bênção. Essa postura equilibrada agradou tanto aos fiéis quanto aos mais cautelosos, mantendo o mistério vivo. Especialistas em imagem também começaram a ser procurados para avaliar o vídeo. Muitos afirmaram que não havia sinais de edição ou manipulação digital. As câmeras que registraram o momento eram de transmissão ao vivo, o que tornava praticamente impossível qualquer alteração em tempo real. Isso aumentou ainda mais a intriga. Se não era montagem, o que explicaria aquela aparição? Nas semanas seguintes, a repercussão não diminuiu. Revistas e jornais impressos publicaram reportagens especiais, algumas trazendo análises teológicas, outras explorando o aspecto emocional e social do evento. Até mesmo comunidades brasileiras no exterior compartilharam o vídeo, realizando encontros de oração para agradecer pela mensagem de esperança enviada aos fiéis. O mais impressionante é que, conforme mais pessoas viam a gravação, mais relatos surgiam de experiências pessoais ligadas ao momento. Alguns diziam ter recebido respostas para orações antigas, outros contavam ter sido curados de dores e angústias que carregavam há anos. Embora nem todos acreditassem na ligação direta com o fenômeno, era inegável que a fé havia sido reacendida em milhares de corações. E, entre análises, teorias e debates, o mistério continuava intacto. Afinal, como explicar algo que mexeu com tanta gente, ao mesmo tempo em lugares tão distantes? Teria sido apenas uma coincidência impressionante ou, de fato, um recado celestial? A dúvida permanecia, e talvez fosse justamente ela que mantinha viva a força daquela noite. Pois, para quem acredita, a explicação pouco importa. O que vale é o impacto que a experiência deixou na alma. Se a repercussão nacional já havia colocado o episódio no centro das atenções, foram as histórias pessoais que realmente tocaram o coração de milhares. Era como se, a partir daquele momento, um fio invisível ligasse pessoas de diferentes lugares, idades e realidades, todas unidas por uma experiência comum que, de alguma forma, transformará suas vidas.
Logo nas primeiras horas após a transmissão, começaram a surgir vídeos caseiros de fiéis contando como haviam sido impactados pela aparição. Uma dessas histórias veio de Dona Helena, 78 anos, moradora de Aparecida. Emocionada, ela relatou que assistia à procissão pela televisão, pois a saúde já não permitia que acompanhasse o evento presencialmente. No instante em que a figura de Nossa Senhora surgiu na tela, sentiu uma onda de calor percorrer todo o corpo. Em seguida, uma paz indescritível. Chorando, disse que há anos vivia aflita por problemas familiares, mas que, naquele momento, sentiu no coração que tudo ficaria bem. Outro relato veio de José Carlos, um caminhoneiro que estava na estrada ouvindo a transmissão pelo rádio. Ele não viu a imagem ao vivo, mas contou que, no momento exato em que a equipe da TV descreveu a aparição, uma luz intensa atravessou o para-brisa de seu caminhão. Inicialmente pensou que fosse um farol alto vindo na contramão, mas não havia nenhum carro. Era como um feixe dourado, rápido, mas que me deixou arrepiado. Eu nem sabia que era o mesmo momento que todo mundo falava, contou. Histórias assim começaram a se multiplicar. Pessoas de diferentes regiões do Brasil e até de outros países enviavam mensagens dizendo que, durante ou logo após a aparição, tinham vivido momentos inexplicáveis, cura de dores, sentimentos profundos de esperança, coincidências marcantes, reconciliações familiares inesperadas. Nas redes sociais, hashtags como hashtag Aparecida ao Vivo e hashtag Sinal do Céu se tornaram virais. Milhares de fiéis postavam fotos segurando terços, velas ou imagens da santa, acompanhadas de mensagens de gratidão. Muitos escreviam como, mesmo enfrentando dificuldades, sentiram-se fortalecidos após assistir aquele momento. E não eram apenas católicos que se manifestavam. Pessoas de outras crenças ou até mesmo sem religião declarada confessavam ter se emocionado com o episódio. Um cinegrafista amador de São Paulo, que se descreveu como não religioso, escreveu em um fórum que ficou impressionado com a perfeição dos contornos da figura e com a coincidência de ela surgir justamente sobre a procissão. Não sei explicar, mas senti que estava vendo algo que vai ficar marcado na história, afirmou. Em Aparecida, a cidade começou a receber mais visitantes do que o normal para aquele período do ano. Muitos vinham exclusivamente para caminhar pelas ruas onde a procissão passou e para rezar no local em que, segundo eles, a imagem foi vista pairando sobre os fiéis. Com isso, pequenos comerciantes começaram a relatar um aumento nas vendas de velas, terços, medalhas e imagens da santa. Alguns grupos organizavam orações coletivas ao entardecer, no mesmo horário aproximado em que a aparição ocorreu. Era um espetáculo silencioso, mas poderoso. Dezenas, às vezes centenas de pessoas reunidas, muitas com lágrimas nos olhos, cantando hinos e agradecendo pela experiência que acreditavam ter sido um presente divino. O episódio também reacendeu histórias antigas de milagres ligados a Nossa Senhora Aparecida. Idosos lembravam de eventos passados em que a cidade teria sido palco de sinais inexplicáveis, como perfume de flores durante procissões ou luzes misteriosas no céu. Agora, diziam eles, uma nova página estava sendo escrita. Entre tantas narrativas, uma em especial ganhou destaque. Era a história de Mariana, uma jovem de 23 anos que havia sido diagnosticada com depressão severa e estava há meses sem sair de casa. Segundo ela, assistia à transmissão sozinha em seu quarto quando a imagem apareceu. No momento em que viu o rosto formado na tela, começou a chorar de forma incontrolável. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de se levantar, abrir a janela e respirar o ar fresco. Dias depois, acompanhada da mãe, foi até a basílica para agradecer. Sua foto ajoelhada diante do altar, com um sorriso tímido, viralizou e inspirou outras pessoas a buscarem força na fé. Esses testemunhos, mais do que qualquer análise técnica, deram peso e significado ao fenômeno. Porque, mesmo que a ciência conseguisse um dia explicar como aquela imagem se formou, jamais poderia medir o impacto que ela teve na vida real de tantas pessoas. E é justamente aí que o mistério se torna ainda mais fascinante. A fé não precisa de comprovação. E o que para alguns é coincidência, para outros é milagre puro. E talvez, no fim das contas, seja essa mistura de crença,
Emoção e mistério que torne esse episódio tão inesquecível. Os dias que se seguiram à aparição registrada ao vivo pela câmera da TV foram de intensa movimentação na cidade e nas redes sociais, mas, mais do que isso, foram de transformações profundas, tanto coletivas quanto individuais. Aquilo que, para alguns, havia sido apenas um momento curioso captado por lentes, para outros se tornou o marco de uma virada espiritual e emocional. A cidade de Aparecida, acostumada a receber milhares de peregrinos ao longo do ano, começou a viver um fluxo atípico. Romarias espontâneas eram organizadas de diversas partes do país, não apenas em datas tradicionais, mas em dias comuns da semana. Grupos vinham de ônibus, carros particulares, bicicletas e até a pé, motivados pelo desejo de estar no lugar onde o sinal aconteceu. O percurso da procissão que havia sido transmitida ao vivo se tornou um caminho simbólico, onde fiéis acendiam velas, deixavam flores e amarravam fitas com pedidos e agradecimentos. No interior da basílica, os padres perceberam um aumento expressivo no número de confissões e comunhões. Muitas pessoas afirmavam que estavam há anos afastadas da igreja e que a aparição havia sido o impulso necessário para retornarem à fé. Havia também quem nunca tivesse frequentado as missas, mas que, tocado pela emoção coletiva, decidiu conhecer mais sobre Nossa Senhora Aparecida e o significado de sua devoção. O fenômeno também influenciou a economia local. Comerciantes, artesãos e pequenos empreendedores sentiram um crescimento nas vendas de artigos religiosos e lembranças da cidade. As lojinhas próximas à Basílica começaram a produzir camisetas, medalhas e terços estampados com frases e imagens alusivas ao evento. Surgiram inclusive quadros artísticos pintados à mão reproduzindo a cena que foi captada pela TV, vendidos como símbolos do milagre ao vivo. Mas o impacto não se limitou ao comércio ou à religiosidade. Escolas da região aproveitaram o momento para promover debates sobre fé, história e cultura brasileira, já que Nossa Senhora Aparecida não é apenas a padroeira do Brasil, mas também um símbolo profundamente enraizado na identidade nacional. Professores incentivavam os alunos a entrevistar familiares sobre milagres ou experiências espirituais que haviam vivido, criando um elo entre gerações. No campo pessoal, relatos de mudanças de vida se multiplicavam. Pessoas que estavam desanimadas retomaram projetos antigos. Casais em crise decidiram tentar mais uma vez. Jovens que se sentiam sem rumo encontraram no episódio uma inspiração para ajudar o próximo ou se envolver em trabalhos voluntários. Uma ONG local que distribuía alimentos a famílias carentes registrou um aumento inesperado de doações, motivado por pessoas que diziam querer espalhar o bem depois de ter visto a graça com os próprios olhos. Na internet, o vídeo original continuava circulando, somando milhões de visualizações. Alguns canais especializados em fenômenos inexplicáveis analisavam cada detalhe da filmagem, tentando encontrar respostas técnicas, enquanto outros produziam reflexões espirituais sobre a importância de se estar atento aos sinais de Deus. Independentemente da abordagem, o assunto permanecia vivo, gerando discussões, dúvidas e, principalmente, reforçando a devoção. O clero local, ciente da repercussão, manteve uma postura equilibrada, reconhecia a comoção popular e incentivava os fiéis a agradecerem a Deus e a Nossa Senhora pela inspiração que haviam recebido, mas também lembrava que a fé não se baseia apenas em sinais visíveis. Para os sacerdotes, o verdadeiro milagre estava acontecendo no coração das pessoas, que estavam se abrindo para a oração, para o perdão e para a esperança. E talvez esse seja o maior legado deixado por aquele dia. Mais do que a imagem formada nas lentes da câmera, mais do que a luz ou o contorno que parecia inconfundível, o que realmente ficou foi a memória de um momento coletivo em que milhares de pessoas, mesmo à distância, sentiram-se unidas por algo maior. Um instante em que a fé ultrapassou as paredes da basílica, cruzou o Brasil e chegou aos lares, aos carros, aos celulares e, principalmente, às almas. Hoje, quando alguém passa pelo trajeto da procissão e olha para o céu, inevitavelmente se lembra da noite em que, diante de todos, um rosto materno e sereno surgiu entre as nuvens, como se quisesse dizer: "Eu estou com vocês." E essa lembrança, carregada de emoção e mistério,
Se tornou parte viva da história de Aparecida e de todos que testemunharam, seja com os olhos ou com o coração. Aquele instante que ficará para sempre registrado, não apenas nas gravações, mas na fé de um povo inteiro.